Num Brasil vibrante, as mentes mais brilhantes florescem em garagens e laboratórios improvisados. Startups da inteligência artificial surgem como brotos em um campo fértil, prometendo transformar o país em um gigante digital. Entre elas está a Ingenium, uma empresa liderada por Mariana, uma engenheira genial que cria um algoritmo capaz de prever quedas de energia em áreas remotas com 98% de precisão. No entanto, sem políticas de incentivo e enfrentando taxas exorbitantes, a Ingenium luta para sobreviver. Um dia, uma multinacional europeia bate à porta. A proposta? Uma aquisição bilionária. Mariana hesita, mas sucumbe. Sua equipe é desfeita, o algoritmo é transferido e o Brasil perde um pedaço do seu futuro. Com a saída da Ingenium e de tantas outras startups, o centro de inovação do Brasil se torna desertos de ideias. Jovens talentos como João, um programador autodidata de periferia, encontram portas fechadas. Sem acesso a investidores ou infraestrutura, João recebe um convite de uma empresa americana e parte para o Vale do Silício. Ele não olha para trás. O êxodo intelectual cresce como uma hemorragia invisível e o país, que poderia liderar na criação de tecnologias inclusivas, se transforma em uma fábrica de cérebros para potências estrangeiras. Enquanto isso, a sociedade brasileira continua carente de soluções para problemas locais, presa à dependência de softwares importados. Os anos passam e o Brasil se torna um consumidor voraz de soluções tecnológicas externas. Sistemas de saúde são controlados por algoritmos desenvolvidos em línguas que os médicos brasileiros não falam. No transporte público, softwares de empresas estrangeiras determinam rotas, ignorando as peculiaridades das cidades brasileiras. Pior ainda, a educação é dominada por plataformas que valorizam padrões globais, apagando culturas regionais. A soberania do país desaparece, substituída por uma vigilância sutil, onde decisões críticas são tomadas por sistemas projetados para outros contextos. O Brasil perde não apenas sua autonomia, mas também sua identidade. Uma crise geopolítica abala o mundo e grandes potências restringem o acesso às suas tecnologias. No Brasil, sistemas que gerenciam hospitais param de funcionar. As redes elétricas entram em colapso, deixando milhões sem energia. Bancos digitais congelam, apagando economias inteiras. Em pânico, o governo descobre que os contratos de licenciamento dos softwares não permitem adaptações. Mariana, agora vivendo na Europa, acompanha com horror as notícias de seu país natal. Ela tenta ajudar, mas é tarde. O Brasil, de consumidor passivo,
se torna refém de uma dependência tecnológica. O caos revela a vulnerabilidade de uma nação que abriu mão de criar suas próprias ferramentas. Anos depois, o Brasil tenta reconstruir sua soberania digital. Universidades iniciam projetos de pesquisa e o governo investe em startups. Mas o tempo perdido é implacável. Talentos como João já estão profundamente enraizados no exterior, contribuindo para inovações que o Brasil apenas consome. Mariana agora é uma figura de renome global. Reflete sobre o que poderia ter sido. Em uma entrevista, ela lamenta: se tivéssemos acreditado em nós mesmos, hoje seríamos líderes. Mas o país está perto de um ciclo de dependência, relegado ao papel de coadjuvante no palco mundial da tecnologia. O Brasil, outrora terra de promessas, é agora apenas uma nota de rodapé na história da inteligência artificial. Discussão. A narrativa da história é um alerta poderoso sobre as consequências devastadoras de negligenciar o desenvolvimento tecnológico soberano e subestimar o valor do capital humano nacional. Cada cena da história tece uma trama que reflete realidades emergentes em países em desenvolvimento, destacando não apenas os riscos econômicos, mas também os sociais, culturais e éticos de um país que abandona a inovação local em troca de soluções estrangeiras. A dependência de tecnologias estrangeiras, evidenciada pela submissão do Brasil a algoritmos projetados para outros contextos, é uma vulnerabilidade estratégica de proporções catastróficas. O controle sobre sistemas essenciais, saúde, transporte e energia, dentre outros, não pode estar nas mãos de empresas ou governos estrangeiros, pois isso compromete a soberania e a capacidade de resposta em momentos de crise. Quando o Brasil se torna refém dessas tecnologias, sua autonomia nacional e a segurança de sua população são colocadas em xeque. A lição aqui é clara: investir em infraestrutura digital própria e apoiar startups locais não é apenas uma escolha econômica, é uma questão de segurança nacional. A história de Mariana e João ilustra como a falta de políticas robustas para apoiar talentos nacionais gera um êxodo de mentes brilhantes. Quando os melhores e mais brilhantes encontram oportunidades apenas no exterior, o país perde não apenas inovação, mas também o potencial de gerar empregos, competitividade e, principalmente, identidade tecnológica. A criação de ambientes que estimulem a pesquisa e ofereçam apoio financeiro é essencial para reverter esse ciclo. Além disso, deve-se fomentar um ecossistema que valorize a colaboração entre universidades, governo e empresas privadas, construindo uma base sólida para o avanço tecnológico. Um país que não protege seus talentos condena sua capacidade de prosperar no futuro. A aplicação de tecnologias desenvolvidas em outros países, sem adaptação às realidades locais, é uma falha frequentemente ignorada em discussões sobre soberania digital. Sistemas que não compreendem a diversidade social, cultural e geográfica do Brasil perpetuam desigualdades
e aprofundam problemas estruturais. O transporte público, que ignora as periferias ou sistemas de saúde, que priorizam o lucro e não o acesso, e as plataformas educacionais, que apagam culturas regionais, são exemplos de como a tecnologia pode ser um instrumento de exclusão quando mal implementada. Essa questão ressalta a importância de desenvolver tecnologias com uma abordagem centrada nas pessoas, incorporando os contextos locais, desde a fase de design até a implementação. O colapso enfrentado pelo Brasil na história é uma advertência para países que negligenciam o investimento em tecnologia nacional. A crise geopolítica, que deixa o país à mercê de sistemas estrangeiros, exemplifica a fragilidade de um modelo econômico baseado em consumo passivo de tecnologia. Quando decisões estratégicas são tomadas por algoritmos de terceiros, o controle sobre o futuro de uma nação é transferido para atores externos, muitas vezes com interesses divergentes. Este cenário destaca a importância de políticas de proteção de dados, desenvolvimento de tecnologias nacionais e investimentos em cibersegurança. A soberania digital deve ser tratada como um ativo tão valioso quanto as reservas naturais ou a infraestrutura física. O desfecho trágico desta história, com o Brasil reduzindo a uma nota de rodapé no cenário tecnológico global, é um lembrete sombrio de que a inação tem um custo irreparável. A incapacidade de agir no momento certo condena o país a um ciclo de atraso e dependência. Embora a tentativa tardia de reconstruir a soberania digital demonstre a resiliência brasileira, ela também expõe as limitações impostas por décadas de negligência. A grande lição aqui é que a soberania tecnológica não pode ser uma prioridade futura, deve ser uma urgência presente. A tecnologia é um campo onde o atraso não apenas custa caro, ele pode ser irreversível. Esta história carrega uma mensagem que transcende o Brasil. A soberania digital é uma questão de sobrevivência para qualquer nação no século XXI. Países que não investem em inovação local e proteção de talentos condenam-se a uma posição de subserviência. A tecnologia deve ser desenvolvida para servir as pessoas e não para subjugá-las. Esta é uma lição que a humanidade não pode ignorar. O progresso tecnológico só é verdadeiro quando é inclusivo, soberano e sustentável. Investir no presente é a única forma de garantir um futuro em que os algoritmos trabalhem para nós e não o contrário.